Então, bem-vindos mais aqui uma vez no Está Escrito Canadá. Nós estamos quase no fim do livro de João. E para ajudar aqui hoje, nós temos aqui o pastor Dário. É um prazer estar aqui, pastor. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, né? A morte de Jesus lá na cruz. Mas antes de entrar na Bíblia, vamos fazer uma oração. Eu sei que tu tens um casal que tu querias orar. Sim, eu gostaria de orar pelo Renato e a Ana e a família. Ok, ora para nós então. Oremos. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e conhecer mais a respeito de Jesus, do Seu amor por nós. Pai, eu quero também interceder pelo Renato e pela Ana e pela sua família, pelos seus filhos. Abençoe, Senhor, essa família, que eles sejam alcançados com Teu amor, a Tua graça, ajudando-os nos desafios que eles têm também na vida. Dá-lhes a Tua bênção, abençoe também a todos os que estão conosco. Nós Te oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, hoje vamos falar sobre a crucificação de Jesus. Eu sempre ouvi que é muito importante. É importante ler a Bíblia, em geral, né? Claro. Mas é importante, todos os dias, focar um pouquinho neste assunto. Focar no sacrifício, nestas horas que Jesus realmente tinha o peso do mundo em cima dele. Né? Ele o Criador do mundo, a Bíblia fala que Ele é a vida. Né? A vida estava a morrer. E é uma coisa que a pessoa pode assim entender como uma história. Ok, isto aconteceu. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós realmente vivemos, que nós entramos dentro dessa história para realmente sentir o que Jesus estava a tentar dar para nós. Né? Então hoje o programa eu penso que é muito importante para realmente entender o que é que aconteceu e o porquê que isto aconteceu. Sim, com certeza. A crucificação de Jesus é algo que deve estar sempre na nossa mente, para nós entendermos o preço que foi pago para a nossa redenção, para a nossa salvação, e compreendermos o nosso valor, compreendermos que nós temos esperança, compreendermos que alguém deu a vida por nós e que nós não devemos desistir de viver e de buscar essa esperança. Então eu creio que é a mensagem central, é a solução para o problema do pecado. Né? Vamos entrar então, vamos entrar logo no assunto. Vamos começar no versículos 17 e 18. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Então agora nós temos a cena, né? Primeira coisa que já é tão ruim, porque ele já foi batido, ele já sangrou em várias partes do corpo, né? Nas costas, na cabeça, e ele ainda tem que levar a sua própria cruz. E não é uma coisa fácil, né? Ele tem que subir, ele tem que ir lá para o lugar onde ele vai morrer. Na verdade, se nós olharmos um pouquinho antes, um pouquinho atrás, né? Horas atrás, nós vamos lembrar que Jesus, ele participou da ceia com seus discípulos, depois eles foram ali para o jardim do Getsemane, e ali ele foi preso. Na verdade, Jesus não tinha dormido à noite. Verdade. Ele ficou sendo jogado de um lado para o outro, julgado injustamente, de maneira escondida. E imaginem todo esse desgaste e todo esse sofrimento que ele passou. E agora, quando ele já estava sem energia, sem força,
já todo ensanguentado, colocam então sobre ele uma cruz. Realmente é um sofrimento extremo, né? No livro de João não fala assim, é bem rápido essa parte, Sim. mas nos outros evangelhos nós sabemos que ele até caiu, né? Várias vezes, porque ele realmente já, como um ser humano, né? Ele já não tinha força mais, ele estava assim, gasto, não tinha mais para dar. Ele até queria chegar lá, porque ele sabia que tinha que fazer, mas já não tinha o poder, assim, na parte humana, para carregar a cruz mais. Além do mais, era uma colina, então era um caminho íngreme. Ele tinha que, além do peso, subir. Então, realmente não foi fácil. Ele caiu e é claro que os soldados não queriam, né? Eles se aproveitavam daquele momento e batiam mais nele. Deixa-me continuar aqui. Pilatos entra na história outra vez. Deixa-me ler aqui 19:21. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Nunca estão satisfeitos, né? Ele já foi batido, ele vai morrer e mesmo assim ainda tem coisas que nós não gostamos, né? Eles questionaram Pilatos. Por que você colocou isso? Ele não é o rei. E você deveria ter colocado que ele dizia que era o rei. Realmente não estavam satisfeitos, eles, de todas as maneiras possíveis, eles queriam ir às últimas, em termos de maldade, em termos de prejudicar, de machucar, de tentar realmente destruir Jesus. Uma coisa que nós também temos que entender é que, por fora, nós estamos a ver que é Jesus numa cruz, os dois ao lado, né? Nós temos Pilatos, nós temos os judeus, os sacerdotes, mas dentro disso tudo tem Satanás. Satanás está lá, Satanás está a criar esta situação, né? E eu só posso imaginar, né? Nós sabemos que teve uma guerra lá no céu. Nós sabemos que Satanás tentou lutar contra Deus, só que também é impossível. Como é que uma pessoa vai lutar contra Deus? Como é que uma criação vai lutar contra o Criador? Então, não deu de nada, ele caiu, ficou aqui na terra. Mas agora Jesus é fraco. Agora Jesus é um ser humano. Então, pela primeira vez, Satanás pode lutar contra Jesus e realmente matá-lo, né? Então, a pessoa até pode imaginar a alegria que ele ia ter nesta situação e a maneira que ele ia entrar na mente das pessoas lá, assim, para ficar ainda mais piores, né? Mais, assim, cheio de raiva, essas coisas. E, outra vez, como nós falamos a outra semana, durante isto tudo, Deus tem que ficar atrás, né? Não pode entrar. Tem que ver sim, ver Jesus a sofrer. Se nós pensarmos mais amplamente, nós vamos concluir de que o maior sacrifício foi do Pai. Porque primeiro que ele precisou oferecer o seu filho para permitir que o seu filho morresse, né? Viesse a esse mundo, passasse por tudo aquilo que ele passou para salvar a humanidade. E agora, nesse momento, então, ele estava ali totalmente vulnerável, Satanás se aproveitando da oportunidade que ele tinha para fazer o seu sofrimento pior ainda, e o Pai tendo que presenciar tudo aquilo e não podendo fazer nada. Então, eu creio que o sofrimento do coração de Deus foi muito grande. É como a história de Abraão, né?
Abraão sofreu mais do que o filho, quando era aquela história de sacrificar o filho. Né? O pai é que estava a sofrer. E essa pessoa é só imaginar. E temos que lembrar que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam sempre ligados. É uma união que existe de Deus, que como um ser humano nós não entendemos. E ter que, assim, desligar, separar, não confortar, não dar o amor e essas coisas, é muito difícil para o Pai fazer isso, né? Para Deus fazer isso. Uma coisa que também é importante é, Satanás está lá, mas é importante também perceber que ele quer que Jesus sofre até o ponto que ele não posso aguentar mais, tem que sair daqui. Né? Porque Satanás também sabe, se Jesus realmente morrer sem pecar, eu perdi. Então ele está a tentar o limite assim do sofrimento possível assim em cima de Jesus. Ele está a tentar puxar Jesus para o limite que finalmente Jesus não posso aguentar mais, eu tenho que sair daqui. E é incrível porque Jesus nunca faz isso, né? Ele aguenta até o fim. Não foi fácil, não foi fácil, realmente. Satanás, ele fez de tudo para que Jesus desistisse daquela entrega, daquele sofrimento, mas Jesus ficou firme, ele venceu e nós temos que agradecer, é por isso que é importante nós estarmos sempre lembrando do sacrifício de Jesus. Ele mostrou que é possível nós vencermos o pecado, as tentações. Nós temos até um verso na Bíblia que diz que Deus não vai enviar tentação que não seja além das nossas forças para suportar. Exatamente. Então, mesmo que nós não sejamos Jesus, nós podemos sim lidar com todas as tentações e vencê-las em nome de Jesus, pelo exemplo dele, pelo poder dele. Exatamente. Vamos voltar então. Jesus leva a cruz e depois ele é posto na cruz, né? Pregos nas mãos, nos pés, e ele é levantado assim para pendurar sobre esses pregos. Nem posso imaginar a dor. Eu sei que cada Páscoa há pessoas assim no mundo que tentam fazer isso. Só que quando a pessoa vê, eles põem cordas, põem essas coisas, um pau para pôr no pé, porque um ser humano não aguenta. É dor demais. E nós sabemos que Jesus não, ele só tinha aqueles pregos, ele teve que pendurar naquilo. Neste capítulo fala que algumas profecias, né, que eles iam dividir as roupas deles, exatamente como foi escrito a Bíblia, né, mostrando que Deus realmente sabia o futuro, sabia exatamente como que ele ia sofrer. Mas eu queria saltar para o versículo 25 a 27. Lê para nós estes versículos aqui. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: "Aí está o seu filho." E ao discípulo: "Aí está a sua mãe." Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. É incrível. Aqui nós temos Jesus a sofrer, né? Ele é que está a morrer. Mas nesta história tão pequena, o que é que nós estamos a ver? Em vez de pensar em si mesmo, o sofrimento que ele está a passar, quantas vezes, quando uma coisa acontece, tudo que nós falamos, eu estou a passar por isso, isto está a acontecer comigo. Sim. Mas Jesus não. Ele olha a mãe, olha a João e ainda está a pensar neles. Está a pensar nela, agora ela não vai ter filho. Então eu vou dar um filho para ela, para cuidar dela. Eu vou dar João para ela, ela para João. Aqui nós estamos a ver qual profundo é o amor de Deus. Que mesmo quando Ele está a sofrer, Ele ainda não pensa em si, mas está a pensar nas pessoas ao redor dele. Esse é um exemplo muito bonito para todos nós,
mostrando que nós devemos viver para servir, sempre dar preferência aos outros, sempre entender que nós podemos realmente ver, né, o potencial e a bênção que cada pessoa é, como Deus a criou, e entender o valor dela. E Jesus estava ali no meio do sofrimento e mesmo assim ele não se esqueceu da sua mãe. Ele sabia que ele ia ficar, que ela ia ficar sozinha e então proveu alguém que ele confiava, que era um dos seus discípulos. Aqui não diz o nome, mas obviamente o apóstolo João, ele sempre fala, quando ele fala dele, ele sempre fala de uma maneira bastante discreta. Ele fala o discípulo a quem ele amava. Mas, na verdade, Jesus pediu que João cuidasse da sua mãe e ele a recebeu na sua casa e cuidou dela, com certeza. Para mim, o que é muito triste, enquanto Jesus fazia milagres, enquanto Jesus fazia comida para as pessoas comerem, curava as pessoas, tem um monte de gente lá. Tudo lá queria estar perto de Jesus. Agora que ele está a sofrer, agora que ele precisava de ajuda, agora que ele é que precisava ser salvo, um apóstolo, um discípulo, né? Só João, nem Pedro. Pedro está lá chorando em algum lugar, né? Mas aqui é que quando ele fala, quando João fala aquilo que Jesus amava, né? Nós podemos entender o porquê. Porque entre os 12, João amava também Jesus mais do que os outros. Porque ele estava lá, ficou lá, ele sabia que ele também podia ser morto. Desde o começo ele né? estava. Ele ficou com Jesus. A qualquer momento eles podiam buscar, tu também vais morrer. Mas ele não queria saber, não, eu tenho que ficar perto de Jesus, eu tenho que ficar. E também o que é muito incrível para mim, e é interessante porque nas igrejas o foco é sempre o homem, né? Pastor, é sempre homens. Mas aqui nesta cena, quem é que está lá? São as mulheres. Né? A mãe de Jesus, a Marta. E Jesus morreu com as pessoas que realmente estavam mais ligadas com ele. E era João e as mulheres. As pessoas que ficavam lá perto. É interessante que isso evidencia como Jesus valorizava as pessoas e as mulheres que eram discriminadas na sua época. Jesus sempre dava uma atenção especial a elas, um lugar de honra. E aqui agora nós vemos que elas estavam ali também presentes, né? Sem medo. É muito bonito ver. Através desses acontecimentos, naturalmente, nós percebemos como Jesus tratava as pessoas, como ele amava cada um, como ele dava oportunidades, como ele estava aberto. Mas, infelizmente, não é toda aquela multidão que estava ali, né? Apenas essas pessoas que realmente já andavam com Jesus bem de perto. Amém. Então, é algo para nós também. Nós precisamos andar com Jesus, precisamos amá-lo de verdade. E estar ao lado dele, independente das circunstâncias. Exatamente. Né? A próxima parte agora é muito importante. Eu sei que hoje em dia tem muitas ideias, coisas falsas, mas há pessoas que dizem que Jesus nunca morreu. Né? Fingiu morrer e depois fugiu para a Inglaterra, não sei o quê. Mas aqui não é isso que a Bíblia fala. Né? Lê para nós a próxima parte, 28 a 30. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Ok, então o versículo aqui fala que Jesus morreu, é muito claro, né? Sim. Mas só para ter a certeza, vamos ler 32 a 34. Lê para nós aqui. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto,
não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Ok. A pessoa não pode viver depois disso, né? Não pode fingir que está morto, né? Não, Jesus morreu. A razão que eles dizem, pode ser que Jesus não morreu, é porque ele ressuscitou, né? Há muitas pessoas que não querem acreditar nisso. Mas o fato é, Jesus morreu numa sexta-feira. Veio o sábado e domingo ele ressuscitou, né? Nós até, se nós continuássemos a ler, fala que as mulheres que estavam lá, eles estavam lá para fazer aquele processo, né? Eles faziam aquele coisa para pôr a pessoa assim no sepulcro. Só que chegou o sábado muito cedo, então deixaram, foram para casa, guardaram o sábado. E como nós sabemos a história, né, domingo bem de manhã voltaram para continuar o processo. Sim. Só que já não era preciso, né? Mas o fato é que Jesus morreu e ressuscitou. Essa é que é a parte principal. Exatamente. Essa é uma maravilha. Porém, o que acontece? As pessoas querem negar, como elas não querem aceitar isso, muitos ficam tentando negar. E ao tentar negar, eles têm que inventar alguma coisa no lugar, né? Mas a Bíblia, ela deixa clara. Jesus morreu, descansou na sepultura no sábado, assim como ele pediu para nós descansarmos também. Exatamente. E no domingo de manhã, ele ressuscitou. Então, esse é o Evangelho, essa é a mensagem que nós temos e a esperança que nós temos, porque Jesus venceu a morte também. Venceu o pecado e venceu a morte. O que eu gosto aqui é o fim, porque nós aqui temos um homem, José de Arimateia, que pediu o corpo de Jesus de Pilatos, né? É um homem que não tinha medo, foi lá e deu o seu próprio sepulcro para Jesus. Para mim é muito importante porque tem uma mensagem aí, porque é exatamente isso que Jesus fez. Eu vou morrer em seu lugar. Eu vou tomar o seu lugar, eu vou morrer para que vocês possam viver, né? E a história fala que ele deu esse lugar para Jesus. E vamos começar 40 até 42. Tomando o corpo de Jesus, Nicodemos e José de Arimateia o envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. E aqui parece que é o fim, né? Para os discípulos, para os apóstolos, para as mulheres, para Maria, devia ser um choque, né? Porque toda a vida dela e aqueles anos com os apóstolos era uma promessa. Sim. Né? Que coisas iam mudar, ia ser um novo mundo, ia ser o céu aqui na terra, liberdade. E agora eles estão a olhar para um morto, uma pessoa morta. Todas as esperanças que eles tinham, na visão deles, se acabaram ali, né? Imagina o sofrimento naquele momento. Aconteceu. Eu penso que, assim, pelo menos com João, com Maria, eu penso que eles ainda pensavam, uma coisa vai acontecer. No último momento, ele vai sair, ou uns anjos vão aparecer. Porque, pensa, quantos milagres que Jesus não fez. Ele andou na água, falou e a tempestade parou. Ele já... quantas pessoas viveram outra vez por causa dele. E agora ele é que está a morrer e morre. E parece que acabou, parece que a história chegou ao fim. Só que não é. Só que não é. Não é, graças a Deus, né? Todo aquele sofrimento de Jesus, a morte dele, fazia parte do plano da redenção. E por incrível que pareça,
basicamente todos deles não captaram a mensagem que Jesus falava, que ele ia ressuscitar. Parece que eles não se lembravam disso. Eles simplesmente ficaram completamente desolados, porque todas as expectativas que eles tinham, todas as esperanças deles, parece que morreram, que se acabaram ali, mas a história continua, não é? Uma coisa que é muito importante para acabar aqui hoje, as pessoas estavam bem tristes, mas o que é interessante é que lá no céu era uma festa, porque Jesus conseguiu. Ele viveu uma vida completamente aqui nesta terra, nunca pecou, ele morreu perfeito, ele foi o sacrifício de Deus, ele Amém. foi aquela ovelha. Naquele momento, todo o ser humano foi salvo. Todos que querem ser salvos foram salvos naquele momento. E é isso que eu quero orar aqui hoje. Jesus morreu por ti. Deus, tu fizeste o sacrifício maior que pode ser feito neste mundo. Eu peço neste momento que todos aceitam esse sacrifício, aceitam a salvação que tu deste para nós neste momento aqui. É isto que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje estudamos a respeito do sacrifício de Jesus. Por que razão Cristo veio à Terra? Se você quiser saber mais sobre isso, nós oferecemos a você gratuitamente esta revista que vem ampliando a compreensão da entrega e do sacrifício de Jesus. Apenas anote as informações que aparecerão na tela e solicite gratuitamente. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Infelizmente nós chegamos ao fim deste episódio, mas queria dizer muito obrigado para vocês e também para o Pastor Dário estar aqui hoje. Foi um prazer. Fica connosco na próxima semana, nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Mas até lá, lembrem-se que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.